Olá, gurizada do signo de Leão! Como é que vocês estão? Me conta aí, tudo bem? Meu nome é Grace Luz, estamos no Olim Portal Tarô, onde vocês são todos muito bem-vindos e bem-vindas. Já vou agradecendo desde já o like de vocês, compartilhem o vídeo, se inscrevam se ainda não são inscritos, venham fazer parte dessa egrégora maravilhosa dos deuses gregos, fazer parte da nossa família. Gurizada! A leitura, ela é fluida, assim como o tempo. E a leitura pode ser espelhada, vocês podem se colocar da maneira como vocês acharem melhor. Pode estar falando de vocês ou de alguém com quem vocês se relacionam. Normalmente, o Olho Portal obedece uma linha de raciocínio temporal que começa no passado, vai para o presente e acaba no futuro. Mas, como a leitura é fluida, pode ser que vocês se localizem de outra maneira nas linhas do tempo. O Golden Oracle of Grace já falou conosco. Agora veio a clarificação com o tarô mitológico e agora com o tarô prateado. Vejamos Leão, outubro de 2021. Caríssimos, vamos lá então. No passado, que pode ser 1 minuto atrás, olha quem a gente tem aqui, o Atlas. O Atlas é um titã que carrega o peso do mundo nas costas, a palavrinha é castigo. Esse titã, ele é um gigante que ele ousou desafiar Zeus, que era o deus dos deuses, e aí como castigo ele foi condenado a carregar o peso do mundo nas costas, carregar o próprio mundo, o próprio globo. Sabe quando a gente usa aquela expressão assim, tô sentindo o mundo nas minhas costas? É disso que a gente tá falando, tá, Leonino? Então no passado, que pode ser próximo ou nem tão próximo assim, tu estavas sobrecarregado ao extremo. Sabe quando tu não tem forças ou tu pensa não ter forças para continuar? É disso que a gente está falando. O primeiro anel da cervical, a primeira vértebra a gente chama de Atlas, o nome dela é Atlas. E é ela que prende a coluna à cabeça. Então assim, é ela que equilibra a nossa cabeça, é como se fosse o Atlas e o mundo, como se a nossa cabeça fosse o mundo. Então assim, o teu mundo, no passado próximo, estava muito mais pesado do que tu podia carregar. Cabeça cheia, estresse, cansaço mental. Essa carta vem clarificada pela Torre. A Torre é uma carta que é conhecida como o dedo de Deus, a mão de Deus. É quando assim, tu teve vários motivos para resolver a situação, tu teve várias oportunidades e tu não resolveste. Então, o que acontece? Vem a espiritualidade e resolve por ti. Ou seja, é uma enxurrada, é um desmoronamento do teu mundo. Então, aqui tu tava com o mundo nas costas e aí vem a Torre e desmorona o teu mundo. Ou seja, vai tudo abaixo. A parte boa da carta da Torre é que tu vai ser obrigado a reconstruir essa torre e agora sobre alicerces mais resistentes. É um tombo, pensa num tombo. É uma coisa assim que, sabe, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, é de rengar Cusco. Mas a parte boa é que Deus te dá uma oportunidade de tu refazer as tuas estruturas de maneira mais elaborada. Clarifica por último com o Cavaleiro de Espadas, que é uma carta que nos fala de pressão psicológica, aventura mental, fofoca, briga, complicação, perseguição. O naipe de espadas é um naipe mental. Então assim, digamos que o teu passado tá bem pesado, Leonino, bem pesado. Imagina, a gente tem o Atlas e tem a Torre e mais o
o cavaleiro de espadas, ou seja, não foi brincadeira. Digamos que o pessoal te chamou para pro fight. Vamos lá, agora é contigo. Vamos pra briga. Tu foi chamado pra briga. E tu foi pra briga, só que tu não tinha condições. Tu não tinha força suficiente. Mas tudo bem. No presente a gente tem o Vulcano. O Vulcano, a palavrinha dele é dedicação. O Vulcano, ele é o único deus que trabalha, ele é o cara que ele é ferreiro. Ele forja metais. Ele pega o metal, coloca no fogo e transforma em armas. Então era ele que fazia os escudos, as espadas, os elmos para os grandes guerreiros e para os deuses também era ele que fazia. Ele trabalhava dentro de uma caverna e a forja é feita com fogo. Então costuma dizer que quando ele estava muito nervoso, ele agitava as ferramentas e o fogo saía para fora da caverna. Logo, vulcão, por isso que o nome dele é Vulcano. Então assim, aqui a gente tem um carinha que, quando ele nasceu, a mãe dele, que é a deusa Hera, colocou ele fora, tirou ele num penhasco porque ele era feio. Pensa nisso, ela ganhou o nenê para simular uma traição ao grande Júpiter e quando viu que o fruto da suposta traição era feio, ela tocou a criança fora. Esqueceu que ele era um deus, então ele caiu do penhasco, machucou a perna, ficou manco, mas sobreviveu. E aí se tornou um cara forte, trabalhador e depois voltou para reaver a parte do trono do qual ele havia sido deposto. Então o que a gente tem aqui, leoninos? A palavra do Vulcano é dedicação. A gente tem aqui um fardo muito pesado que foi colocado sobre as tuas costas, como a gente já tinha visto aqui na história do Atlas, mas que em prol, em função da tua dedicação, que agora a gente está no tempo presente, tá? Em função da tua dedicação, tu tem grandes possibilidades de reaver o que foi perdido outrora. Tu tem grandes chances de retomar o que te foi tirado no passado. Tu tem grandes chances de reconstruir o que ruiu naquela torre ali do passado, tá? Com dedicação. Se tu ficar com os braços cruzados, esquece. A gente tá falando de um presente que te exige dedicação, comprometimento. Vou fazer, eu vou pensar, vou ver como é que tem que fazer e vou fazer. Eu vou meter a mão na massa. Ficar com o braço cruzado não vai adiantar nada, tá? Não te esquece que tu tá na torre, tu tava na torre, teu mundo caiu. Vem clarificado o Vulcano pela carta do Hierofante. O Hierofante, em alguns decks é chamado do Papa, ele é uma figura espiritual. O Hierofante é uma figura de autoridade religiosa, autoridade intelectual. Os grandes professores são representados pelo Hierofante. Então, assim, me parece que nesse momento do presente, leonino, tu vai poder contar com a ajuda de alguém que tenha um nível de sabedoria superior ao teu para te ajudar nesse momento de reconstrução. Vou repetir, tu vai poder contar com alguém que tem um nível de sabedoria superior ao teu para te ajudar nesse momento de reconstrução. Porque vamos combinar, digamos que tu foi ao zero e agora tu vai ter que começar de lá. Isso, de qualquer maneira, nos diz que toda ajuda é bem-vinda. E nesse caso tu vai ter a ajuda de uma pessoa com competência para isso, tá? Então presta atenção, olha ao teu redor e vê quem é que pode te dar essa mão aqui, quem é que pode te alcançar esse auxílio. A gente está falando aqui de líderes espirituais, a gente pode até estar falando de tarólogos, de pastores, de professores, de padres, bom, enfim, de pessoas que têm credibilidade intelectual, espiritual e de raciocínio lógico contigo, tá? Pessoas com credibilidade, é com esses que tu tem que contar. Clarificando aqui, a gente tem o As de Pentáculos. O As de Pentáculos é uma carta muito ditosa, assim, é uma carta que nos fala de uma oportunidade dourada, uma oportunidade de ouro. Então, assim, depois que tu te dedicar como Vulcano e tu contar com a ajuda desse líder aqui, ou dessa líder, tu vai ter uma nova oportunidade. Tu vai ter uma oportunidade de reconstrução. Essa reconstrução pode ser material, há uma grande possibilidade de ser, porque é o naipe de pentáculos, só que quando fala material não se refere somente a valores, tá?
tudo que é material, que não é espiritual, tudo que é material se refere ao naipe de ouros, tá bom? No futuro a gente tem a psique, essa carta é maravilhosa. É a psique, a palavra psique em grego significa alma. E a palavrinha que rege o card é pureza. Essa menina aqui, presta bem atenção, Leonino, essa menina aqui, ela era uma mortal e o Eros, o Cupido, foi destinado a flechá-la. E quando ele foi flechá-la, ele acabou derrubando a flecha no próprio pé e se apaixonou por ela. Então o que aconteceu? Ele casou-se com ela, mas ele não aparecia para ela somente à noite, porque a mãe dele, Afrodite, não podia saber que ele havia desobedecido a ordem de flechar essa menina com um outro gigante lá que tinha. Então o que ele fez? Ele fez um acordo com ela que os dois ficariam juntos, mas que ela não poderia vê-lo. Influenciada pelas irmãs, ela acabou traindo a confiança do Eros e acendendo uma lamparina para ver de quem se tratava o marido. E aí ele ficou muito indignado e foi embora. O amor fugiu da alma e disse o seguinte: com desconfiança o amor não sobrevive. Então assim, a psique ela foi abandonada, a alma foi abandonada pelo amor, porque ela não confiou no amor. Depois desse abandono, ela teve uma história, uma trajetória muito difícil. Ela sofreu muito, ela foi atrás, ela andou milhares de léguas atrás do Cupido e não conseguia encontrar. Depois teve que confrontar a Afrodite, que é a sogra, né? No caso a mãe dele, foi humilhada. Até reencontrar o amor, ela passou por muita coisa. A alma foi massacrada até reencontrar o amor. E aí reencontraram-se, enfim, e deu tudo certo. Mas assim, do que nos fala isso aqui, Leão? Nos fala da confiança, né? A confiança no amor e a influência de outras pessoas. Às vezes a gente se deixa influenciar por amigos, parentes, no caso dela foram parentes, porque foram as irmãs, né? A gente se deixa influenciar pelas conversas de amigos, parentes, conhecidos e acaba perdendo coisas que estavam destinadas a nós, ou então retardando situações que já estavam destinadas a nós por conta dessa nossa irreverência, dessa nossa falta de paciência, dessa nossa vontade de correr na frente, né? Então a psique nos fala disso assim, nos pede pureza. Quando eu falo pureza, eu não estou dizendo ingenuidade, não estou falando falta de maldade. Pureza é saber aceitar as coisas da maneira como elas são, sem se deixar perverter por elas, sem se deixar macular por elas. É como se fosse saber andar no meio do lodo sem se sujar. Consegue entender? Inevitavelmente, ao longo da vida, nós passaremos muitas vezes no meio do lodo. E essa carta nos pede exatamente para que a gente, nos avisa que a gente vai passar, porque a gente está no futuro aqui, ó, a gente vai passar, mas que tu mantenha a tua integridade, a tua serenidade, a tua pureza. Isso vai ser fator determinante para o teu sucesso, tá bom, Leonino? Essa carta da pureza, ela vem clarificada pela morte. A morte é um arcano maior que nos fala de transformação. Então lá, tu vai passar pelo lodo, vai, mas se tu te mantiver puro, tu consegue a transformação total do que tá te incomodando, do que tá te tirando a estabilidade. E olha só, as duas cartas iguais, olha que coincidência. Morte e morte, só de 2 decks diferentes, ó. Então, assim, transformação em cima da transformação. Ou seja, a transformação da transformação. Te prepara. No futuro, que me parece meio próximo, essa tua saída estratégica, que a psique te pede aqui, essa saída do lodo estratégica, vai causar uma transformação da transformação. Quando chegar lá no final, tu vai olhar para trás, tu vai dizer, meu Deus, mas como é que eu cheguei até aqui? Eu flutuei? Eu levitei? Como assim? A minha vida está completamente diferente do que estava pouco tempo atrás. Como é que foi que aconteceu isso? Porque tu não te deixou macular. Tu foi até o lodo, foi, mas tu não se sujou. Porque tu não quis. Poderia ter se sujado. Tá bom, Leonino? Então é isso que o futuro te pede. Vamos dar uma espiadinha no Néctar dos Deuses.
são conselhos, são puxões de orelha, ou simples falas dos nossos personagens gregos, mitológicos, que vão nos falar alguma coisa e vão nos mandar um verbo de ação para o mês de outubro. Cronos, o deus do tempo. Como é que tu lida com o tempo, hein, Leonino? Eu não gosto muito de esperar. Não sou leonina, mas eu não sou muito de esperar. E tu? O tempo ele pode ser amigo da gente, mas às vezes também não, né? Diz assim, tempo? Como está o teu tempo hoje? Estás dando conta de tudo que tens a fazer e resolver? Se não, o Senhor dele te chama para eliminar pendências que podem, se não resolvidas, te trazer sérios problemas. Corra, corra que ainda dá tempo. Apressa-te. Ai, Leão. Vamos lá. O que tu tá protelando? Pensa aí comigo. O que tu tá deixando para fazer depois, que já era para ter sido feito e que pode te trazer dor de cabeça? O que é? Vamos ver. É uma fala que tu tem que fazer para alguém? É uma conta que tu tem que pagar? É alguma coisa que tu tem que estudar para uma prova? O que tu tá deixando para depois? Vai dar ruim. O Cronos diz que é para tu te ligar. Viu qual que é o verbo? Apressa-te. Tá dado o recado. O tempo tá correndo. Bom, esse oráculo aqui tem personagens, histórias mitológicas, e ele vai meio que nortear o nosso mês de outubro de 2021. Tá, Leonidas? Vamos ver qual personagem vai falar contigo no mês de outubro de 2021. Olha quem saltou. O Baco, o deus do vinho. Esse carinha aqui é o personagem mais luxurioso da mitologia. Esse menino, numa das andanças dele, ele descobriu uma frutinha roxinha que era muito deliciosa e que, quando fermentada, transformava-se em vinho. É o cara que descobriu a uva e descobriu o vinho e os efeitos do vinho. O que aconteceu? Como o vinho é uma coisa inebriante, uma coisa agradável aos olhos da maioria das pessoas, o Baco passou a ser cultuado por muita gente. Tudo em função da distribuição do vinho. Sabe aquela amizade conveniente? Então, o Baco tinha centenas delas. Foi erguido a ele na floresta um altar pelos sátiros em honra ao Baco, e ali eles promoviam urgias, promoviam beberagem junto com as ninfas, era um oba-oba, ninguém era de ninguém, todo mundo bêbado, todo mundo louco, todo mundo se querendo. Então, assim, se o Baco aparece para ti, Leão, na leitura, ele tá nos falando o quê? Número 1, cuidado com os impulsos luxuriosos, lascivos, libidinosos, pornográficos, de vício. Cuidado com manipulação. O Baco manipulava os seguidores dele em troca do vinho. Cuidado com manipulação, com manipular ou com ser manipulado no mês de outubro, tá? E, finalmente, cuidado com esses adoradores convenientes, aquelas pessoas que se aproximam de ti somente por conveniência, ou vice-versa. Cuidado tu te aproximares de alguém só por conveniência, tá? O Baco nos fala de relacionamentos levianos, sem profundidade. Leoninos normalmente são profundos, mas nesse mês de outubro me parece que os prazeres da carne vão estar mais acentuados do que os do espírito, né? Bueno, agora eu vou dizer para quem vai o beijo da luz desse mês de outubro. Vai pro meu amigo, meu parceirão Ramiro Viana. Ramirinho, o beijo de luz desse mês é para ti. E vai também pro Guilherme do Itaú. Gui, o beijo vai para ti também esse mês. Valeu, gurizada. Agora sim, me despeço de vocês então. Itaú de Canoas, Guilherme, La Salle, Itaú Canoas. Me despeço de vocês então agradecendo ao Papai do Céu, ao Patrão Velho lá de cima, pedindo para ele que ele nos direcione nesse mês de outubro e que ele dê aos leoninos e a mim discernimento. Que nós saibamos distinguir o certo do errado,
o bom do ruim, o que eu mereço do que eu não mereço. Tá bom? Beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro. Valeu, gurizada! Tchau!